Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre fração geratriz. Se você ainda não é inscrito no canal Resolve, se inscreva. Dessa forma você ficará por dentro de todas as nossas novidades. Para trabalhar esse assunto, nós vamos desenvolver dois procedimentos, o método passo a passo de resolução e um método que vai ser mais rápido. Porém, é muito importante entender o primeiro procedimento, que é o mais demorado, para a gente entender os motivos pelo qual o segundo procedimento também vai funcionar. Bacana? Então, vem comigo, vamos ver como isso funciona. Encontrar a fração geratriz, de uma dízima, existem várias formas de se trabalhar com isso. Primeiro, nós vamos identificar qual é a diferença entre a classificação de uma dízima simples e uma dízima composta. Nós consideramos uma dízima periódica simples aquela dízima que apresenta logo após a vírgula o seu período repetitivo, Se você observar aqui esse exemplo, o primeiro exemplo aqui ele começa 0,33333, segue assim infinitamente. O período repetitivo, no caso representado pelo algarismo 3, ele aparece imediatamente logo após a vírgula. Essa representação ela pode ser feita de uma outra maneira. Essa dízima periódica ela pode ser representada da seguinte forma: 0,3 com esse tracinho aqui em cima. Esse tracinho aqui em cima do algarismo 3 indica que ele é o período repetitivo que segue infinitamente aqui para o lado direito. No segundo exemplo, a mesma coisa. Nós temos uma dízima, periódica simples, porque logo após a vírgula nós temos o período repetitivo, no caso o algarismo 7 aqui. Podemos representar de uma outra maneira essa situação, sendo 0,7 com um tracinho aqui em cima. Mais uma vez. No terceiro exemplo, o período repetitivo é formado por dois algarismos, 0,25, 25, 25, que segue assim infinitamente. Podemos representar como sendo 0,25 e o tracinho aqui cobrindo os dois algarismos que se repetem ao longo aqui do lado direito, Aqui nós temos uma dízima periódica com a parte inteira diferente de zero, mas funciona da mesma maneira. Nós podemos representar 1,4 com tracinho em cima do período repetitivo. Aqui a ideia vai ficar o seguinte: 16,41 com essa barrinha aqui em cima. Muito bem. Todos esses exemplos representam dízimas periódicas simples, porque o período repetitivo de todos esses exemplos vem imediatamente logo após a vírgula. No caso da dízima periódica composta, nós temos aqui, logo após a vírgula, um número diferente do período, Nesse exemplo, nós temos que o período repetitivo é o algarismo 4. Porém, antes do 4, existe o algarismo 5 que não faz parte do período. Esse algarismo 5 ele recebe o nome de antiperíodo. Nesse caso aqui, a gente pode representar daquele modelo, naquela forma mais simples, como sendo 0,54 com o tracinho apenas em cima do 4, porque ele sozinho é o período repetitivo dessa dízima periódica. E esse exemplo, ele é considerado um exemplo de dízima periódica composta, porque antes do período repetitivo existe um outro valor. Aqui é a mesma coisa. O período repetitivo é o 3. O nosso período repetitivo é o 3. Porém, antes dele existe um antiperíodo, no caso, representado pelo algarismo 8. De uma forma mais prática, podemos representar essa situação como sendo 1,83 com tracinho apenas em cima do algarismo 3, período repetitivo. Aqui, no último exemplo de dízima periódica composta, nós temos o seguinte número, 26,41, 59, 59, 59, que segue assim infinitamente. Então, ficaria 26,41
59, com a barrinha aqui superior em cima apenas do 59, porque ele representa o período repetitivo. Muito bem. Na sequência do vídeo, nós vamos ver alguns exemplos que nós vamos utilizar para encontrar a fração geratriz de dízimas periódicas simples e compostas. Vamos agora encontrar a fração geratriz desse decimal periódico aqui, dessa dízima periódica simples. Vamos resolver passo a passo as operações e, em seguida, resolver o mesmo exercício de um jeito muito mais rápido. A primeira coisa que a gente vai combinar é que a variável x ela vai representar a nossa fração geratriz, beleza? Então, eu vou chamar de x aqui, né? O nosso decimal periódico, vou chamar de x. Vou chamar de x o nosso decimal periódico, 0,333, que segue assim infinitamente. Em seguida, eu vou observar quantos algarismos constituem o período repetitivo. O único algarismo que está sempre repetindo aqui é o 3. Ele é representado por um algarismo só, é só o 3. E a minha ideia nesse momento vai ser trazer o algarismo que repete para antes do sinal da vírgula. Para mim conseguir isso, né, movimentar a vírgula apenas uma vez, basta multiplicar por 10 os dois membros da equação. Então, eu vou multiplicar por 10 os dois membros da equação. Sendo assim, olha o que vai acontecer. 10 vezes x, 10x. Quando eu pego isso daqui tudo e multiplico por 10, a vírgula vai andar apenas uma casa. Então, nós obteremos 3,333, que segue assim infinitamente. Nessa parte do processo, eu vou entender esse segundo membro aqui da operação como se fosse dinheiro, como se fosse R$ 3,33, né? Para quê? Para mim ter facilidade de enxergar que eu consigo desmembrar isso daqui. Eu consigo escrever de uma outra forma. Eu posso representar essa situação da seguinte maneira. Posso falar que 10x é igual. Aqui não é R$ 3,33, que segue assim infinitamente? Eu posso falar que isso tudo é a mesma coisa que R$ 3 mais 33 centavos, que segue assim infinitamente. Eu representei de uma outra maneira o que eu tinha aqui na linha anterior. Por que que eu fiz isso? Muito simples, porque se você observar isso aqui que nós acabamos de encontrar, realizando esse desmembramento, é exatamente aquilo que nós registramos inicialmente, né? Esse valor aqui, ó, ele é o mesmo. E lá na primeira linha, nós nomeamos esse valor de quê? Nós nomeamos ele de x. Então, tudo isso no próximo passo, eu posso representar pela variável x, porque eles possuem o mesmo valor. Sendo assim, nós temos 10x vai ser igual a 3 mais, substituindo isso tudo, né, pela variável x, vai ficar mais x. Temos 10x, vamos trazer esse x, vamos levar esse x para o lado de lá, ele vai fazendo a operação inversa, menos x igual a 3, né? Quem possui 10 gasta 1, vai sobrar 9, 9x igual a 3. O 9, ele está multiplicando x, passa para cá dividindo, x é igual a 3 nonos. Simplificando isso tudo, teremos que o x será igual a 1/3, né? Cheguei até esse resultado porque nós simplificamos em cima e embaixo aqui por 3, ok? 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Beleza, chegamos à nossa fração geratriz, né? Todos estão lembrados que no início da resolução nós combinamos que a variável x iria representar a nossa fração geratriz. O exercício já terminou por aqui, mas quem quiser confirmar se os cálculos estão corretos, basta realizar a divisão, né? 1 dividido por 3, nós realmente vamos chegar aqui, ó, nesse valor inicial. Ok,
Na sequência, agora, nós vamos resolver o mesmo exercício, porém de um jeito muito mais rápido. Chega a ser impressionante, né? O exercício inicial era 0,333, que segue assim infinitamente. E agora nós vamos realizar pelo método mais rápido. É muito simples. Nós vamos identificar o período repetitivo. Qual é o período repetitivo dessa dízima periódica? É o 3, não é? Ele é constituído por um único algarismo. Por esse motivo, na posição aqui de denominador, eu vou registrar um único 9. Prontinho. Na verdade, quando a gente faz isso, nós pegamos um atalho muito grande da operação que é feita passo a passo. Nós chegamos nessa posição aqui, ó, realizando os cálculos passo a passo apenas nesse momento, né? Olha o quanto de cálculo que nós economizamos para chegar logo aqui. Em seguida, basta apenas simplificar, né? Por 3. Simplificando aqui em cima e embaixo, temos 1/3. 1/3. Muito bem. Chegamos aí. Vamos pegar mais um exemplo, onde nós vamos realizar os cálculos passo a passo e, em seguida, procedimento mais rápido. Vamos considerar o exemplo aqui, ó, 0,2424, que segue assim infinitamente. Beleza, primeiro passo, eu vou chamar de x o meu decimal periódico. Vou chamar de x o meu decimal periódico. 0,24, que segue assim infinitamente. A minha preocupação é trazer o período repetitivo para antes da vírgula. Como o período repetitivo é formado por 2 algarismos, a vírgula precisa se movimentar 2 casas. Eu consigo isso multiplicando os 2 membros da igualdade por 100. Temos então a multiplicação por 100. Dessa maneira, o que vai acontecer? 100 vezes x, 100x. Quando eu multiplico o segundo membro todo por 100, a vírgula vai andar 2 casas. Então, ficaremos 24,24, que segue assim infinitamente. Observe vocês que nesse passo agora, a gente pode compreender esse segundo membro como se fosse dinheiro, né? R$24 e 24 centavos, que segue assim infinitamente. Vamos desmembrar esse segundo membro. 100x é igual, pensando em dinheiro, né? Isso aqui é a mesma coisa que R$24 mais 24 centavos, que segue assim infinitamente. Nós realizamos esse desmembramento desses valores porque isso tudo que nós temos aqui é exatamente aquele valor que inicialmente nós chamamos de x. Na próxima linha, vou fazer a substituição. 100x é igual a 24 mais esse valor que pode ser representado por x. Nós temos 100x, vou trazer esse x para cá, vai ficar menos x, é igual a 24. 99x é igual a 24. O 99 ele está multiplicando x, ele passa para cá dividindo. Então, nós temos x é igual a 24 sobre 99. Isso daqui, gente, já é suficiente para encontrar a fração geratriz, tá? Sempre que possível, é bacana simplificar. Vou parar por aqui para a gente dar sequência agora no jeito mais rápido, né? Outro método de resolução aqui, ó, para a mesma situação, ficaria sendo 0,24, que segue assim infinitamente, né? Dessa forma, o que acontece? Nós identificamos, agora é o jeito rápido, o período repetitivo é o 24, ele é constituído por quantos algarismos? Por 2 algarismos, o 2 e o 4. Por esse motivo, eu vou registrar aqui 2 algarismos, 9. Vai ficar 99, da mesma forma que nós encontramos aqui, calculando passo a passo. Vale a pena lembrar que isso tudo que nós encontramos aqui só foi possível
né, no finalmente aqui, ó, do procedimento passo a passo, ok? Vamos pegar mais um exemplo na sequência do vídeo e continuar aprendendo sobre o assunto. Vamos agora trabalhar mais algumas situações. Nós temos aqui um decimal periódico onde a parte inteira ela é diferente de zero. Então, nós começamos chamando o decimal periódico de x, né? X é igual a 8,34, que segue assim infinitamente. Podemos desmembrar esse decimal periódico da seguinte forma, como sendo 8 mais 0,34, que segue assim infinitamente. Observe vocês que pelo procedimento mais rápido nós conseguimos encontrar a fração geratriz desse decimal periódico aqui, né? Ele vai ficar da seguinte forma, x é igual a 8 mais, o período repetitivo é o 34, ele possui 2 algarismos, então vai ficar sobre 99. X é igual, tirando o mínimo múltiplo comum entre o número 1 e o 99, o mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 99, né? 99 dividido por 1 é 99. 99 vezes 8 vai dar 792. 99 dividido por 99, 1. 1 que multiplica 34? 34. Dessa forma, nós obtemos, né? 792 mais 34 é a mesma coisa que 826. Chegamos assim à fração geratriz da nossa dízima periódica, né? No caso, a dízima periódica composta, porque o período... Composta não, a dízima periódica simples, porque o período repetitivo vem imediatamente logo após a vírgula. Aqui, gente, nós vamos trabalhar utilizando um procedimento bem rápido também, né? Nós temos aqui uma dízima periódica composta, onde o período repetitivo é o 3, e nós temos aqui o antiperíodo sendo o 4. Para resolver isso daqui, nós vamos realizar o seguinte procedimento. Nós vamos agrupar o antiperíodo e o período, né? Nós vamos anotar ele aqui. Antiperíodo e período. Antiperíodo e período. Menos o antiperíodo. Menos o antiperíodo. O antiperíodo nesse caso é o 4, né? Menos o antiperíodo. Assim, vamos ficar 43 menos 4. Com relação aos denominadores, nós já descobrimos o seguinte. A quantidade de algarismos que representa o período repetitivo indica a quantidade de 9, né? Então, como o período repetitivo é sempre 3, um algarismo só, eu vou registrar apenas um algarismo 9. Agora, com relação ao antiperíodo, de acordo com a quantidade de algarismos que ele possui, nós registramos um 0 para cada algarismo que pertence ao antiperíodo. Como o antiperíodo aqui é apenas o 4, vai ficar apenas um 0. Sendo assim, 43 menos 4, 39, sobre 90. Essa é a fração geratriz desse decimal periódico, né? No mesmo sentido, aqui no mesmo segmento, nós vamos resolver mais um decimal periódico, onde nós queremos encontrar a fração geratriz dele. Qual que é o período repetitivo? O período repetitivo é o 7. Quem é o antiperíodo dessa dízima periódica? O antiperíodo é o 13. Então, nós vamos considerar antiperíodo e período juntos. Antiperíodo e períodos juntos formam o valor 137, né? Menos o antiperíodo. Quem é o antiperíodo no caso aqui? Nesse caso, é o 13. Então, vamos ter 137 menos 13. Isso tudo sobre... Quem é que indica a quantidade de 9 que vai estar aqui no denominador? Não é o período repetitivo? O período repetitivo é representado apenas pelo algarismo 7.
Então, como o algarismo 7 é apenas um único termo, eu vou representar apenas um único 9. E com relação à quantidade de zeros que vai ter aqui no denominador, a gente observa o anteperíodo. O anteperíodo é formado pelo algarismo 1 e o 3, formando 13 aqui, né? São dois algarismos, então vamos ter 2 zeros. Dessa forma, 137 menos 13, aqui nós vamos ter 124 sobre 900. Muito bem. Então, pessoal, dessa forma, a gente encerra aqui mais uma videoaula. Lembrando que, apesar de existir os procedimentos que são mais rápidos, vale muito a pena você desenvolver entendimento de todos os métodos que são passo a passo, ok? Um grande abraço a todos. O recado de hoje é esse. Até mais. Fui!